Olá, maravilhosa! Sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje estou aqui com grandes novidades para vocês. Vou apresentar para vocês o Vinícius Nascimento, onde ele vai estar gravando agora com a gente vários conteúdos aqui para o canal do YouTube relacionados à cirurgia, a todos os segmentos da empresa, que são veículos, construção, reforma, móveis planejados, eventos, viagens e muito mais. Se apresenta um pouquinho, Vinícius, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, sou sócio da Maravilhosa e a partir de hoje eu vou estar junto com ela, apresentando, contando um pouco para vocês a vivência de como que é os processos, né? Hoje nós vamos falar sobre o processo de acompanhamento que um nutricionista faz, tanto para o pré-operatório quanto para o pós-operatório, né? Que é muito importante. Então hoje nós vamos começar uma série de vídeos para poder estar explicando para vocês sobre como funciona a empresa, as etapas, os processos, para tirar todas as dúvidas e poder ajudar vocês cada vez mais a realizar os seus sonhos. E esse é o nosso intuito aqui. Então hoje nós iremos entrevistar a Karina Costa, nutricionista, onde vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Pessoal, vamos lá, vamos começar. Eu quero pedir para a Karina se apresentar, contar para vocês o que ela faz, o trabalho dela, contar um pouquinho da história dela. Cá, conta pra gente, conta pro pessoal aí um pouquinho de você. Oi, maravilhosas! Eu sempre chamo de maravilhosas minhas maravilhosas que eu atendo, né? Meu nome é Karina, eu sou nutricionista, atuo na área esportiva, clínica e estética e hoje eu atuo na área de cirurgia plástica. Então eu atendo as meninas tanto do pré quanto do pós-operatório, preparando elas para o grande dia. Hoje eu faço parte da equipe do Dr. Marcos Moura, mas atendo também de outros médicos cirurgiões aí dentro de Goiânia e também de fora, né? E estou aqui hoje para tirar dúvidas que eu tenho certeza que todo mundo tem. Ai, Nutri, o que eu posso comer, o que eu devo comer? Me ajuda aí, eu estou aqui para tirar essas dúvidas de vocês hoje. Olha aí, que legal. Então vamos lá, gente. Também queria agradecer o Marcos Moura, que é nosso parceiro. Depois nós vamos deixar aqui o link para poder seguir a doutora, a Karina, seguir o doutor também, né? E eu queria começar primeiro com uma pergunta. Antes da paciente, né, ou do paciente também, hoje nós temos vários homens também fazendo cirurgia plástica, e eu sei que antes de fazer a cirurgia existe uma preparação. Sim. Né? Eu sei que existe alguns requisitos, alguns processos, alguns procedimentos ali, algumas coisas que a pessoa que busca fazer uma cirurgia plástica precisa fazer. E na área da nutrição, eu queria tirar essas dúvidas. O que a paciente, o que o paciente precisa fazer, qual que é o ideal? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente então desse pré-operatório, antes da operação, ali quando a pessoa está sonhando com a sua cirurgia. Então, geralmente quando a paciente chega para dentro do consultório, né, comigo, e ela já vem às vezes já de um médico, ou às vezes ela ainda não passou pelo médico, primeiro a gente avalia a recomposição corporal dela. Se a paciente ela estiver com um MC acima de 30, é um MC que não é bom para operar, a gente tem que baixar ela e deixar no MC aí, se por exemplo, se for uma tripla, um MC de 23, 24, e um MC para uma dupla, no máximo aí entre 27 e 26 de MC, que é o índice de massa corporal da paciente. Ah, que legal. E aí a gente faz todo aquele processo, se for para emagrecimento, vamos fazer o processo de emagrecimento. Se for um processo para ganho ali de massa, que às vezes tem pacientes às vezes que precisa da massa magra, a massa magra é importante para o processo de recuperação dela, né? Então a gente vai fazer todo esse processo com ela. Agora, se é uma paciente que ela já está com o MC ideal, mas ela tem muitas pacientes que chegam pra gente, né, que é uma falsa magra, né? Ela tem uma recomposição corporal ali com a gordura muito alta, a gente também faz esse processo de perca de peso. Lógico sim. Que também a gente, né, tem os protocolos que a gente pode usar o jejum intermitente com elas, ou uma dieta low carb, ou uma cetogênica, ou muitas das vezes também fazer uma dieta normal, né, porque eu gosto que elas comecem a aprender a ter esse hábito de comer bem antes da cirurgia, para que elas possam seguir também no pós. Isso é muito importante. Eu vejo muito
principalmente hoje em dia, né? As pessoas acham que a cirurgia plástica é o único caminho. Sim. Mas antes de se fazer uma cirurgia plástica, existe também a questão da educação alimentar, da reeducação alimentar, né? Que é muito importante, igual você falou. Você vai fazer toda uma análise ali do paciente, da paciente, para saber até se é indicado ela operar naquele momento, Sim. né? Porque muitas pessoas hoje acham que é simplesmente chegar, marcar a operação e fazer a cirurgia. Exatamente. E eu acredito que o resultado, o bom resultado, se o resultado vai ser excelente ou não, ele está muito vinculado a isso, né? A saúde alimentar, a educação alimentar que a pessoa tem, né? Exatamente. Senão ela vai só fazer a cirurgia e depois Vai voltar tudo não de vai ter novo. um resultado que ela deseja, né? E o que eu percebo muito hoje, os médicos hoje, eles têm preocupado muito com isso, né? De levar a paciente para o centro cirúrgico, mas que a paciente esteja bem, né? Bem nutricionalmente, bem ali em relação às vitaminas, minerais, ferro também tem que estar tudo ok, que é uma coisa muito importante que eu preocupo também isso, nessa parte de passar os exames antes, ver como é que tá ferro, vitamina, B12, que são vitaminas que elas fazem parte desse processo de recuperação delas. Que é também um processo que a gente faz aí no pré-operatório. Ótimo. Então, olha aí, tanto que é importante isso, gente. Nós falamos aqui hoje, nós começamos a falar sobre o que é necessário para você fazer, o que você precisa fazer para antes de operar, para você ter um resultado excelente, do jeito que você sonha. Que ali você vai poder ter um melhor resultado possível, não só com relação ao que o médico pode fazer, mas o que o nutricionista consegue fazer, né? Que é tão importante quanto. E aí eu queria tirar outra dúvida também. Então nós falamos do pré-operatório, antes de operar. E durante a operação ali, quando a pessoa já fez a operação, o que ela pode comer, o que ela não pode comer, o que é indicado ou não? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, no pós-operatório, alguns alimentos a gente precisa de fato retirar ali naquele momento da paciente, né? Uhum. Por exemplo, o clássico café, que a paciente ama café, Olha aí. né? Mas a gente precisa retirar ali pelo menos os primeiros 15 dias, porque o café contém, muitas pessoas tomam café com açúcar. E esse açúcar, ele já é prejudicial ali naquele momento para ela, né? Lógico, a gente retira industrializados, alimentos muito gordurosos, então carne de porco também a gente precisa retirar, refrigerante, né? Tem muitas pacientes que têm muita mania de estar no pós-operatório e querer comer sanduíche. Não deixo, brigo mesmo, porque não pode. A gente faz todo esse emaranhado aí de alimentos que a gente retira da alimentação dela e deixa mais natural possível. Então a gente vai inserindo ali no lugar do café os sucos, né? A gente tem os sucos funcionais de acerola com laranja, que são ricos em vitamina C. Um detalhe importante é inserir alimentos ricos em vitamina C, porque o processo de cicatrização ali é muito mais rápido quando a gente insere esses tipos de alimentos ali durante a cirurgia, depois da cirurgia plástica, né? Então buscar o máximo possível alimentos naturais, Alimentos nada de naturais. alimento processado. Nada de alimentos processados. Como se diz, né? Ou desembalar menos e descascar mais. Ah, né? sim, exatamente. Que aí a gente consegue absorver muitas vitaminas desses alimentos. Muita gente às vezes tem a dúvida, tipo assim, Nutri, pode comer arroz no pós-operatório? Pode comer feijão? Pode comer uma comida normal? Comida normal. Pode, né? Lógico que nas quantidades certas para ela, porque tudo é de forma individual para cada paciente, não tem como. Então a gente sempre tenta deixar o mais básico possível, até porque geralmente pós-operatório a pessoa, ela tá ali operada e ela não consegue preparar os alimentos. Então é uma pessoa que vai ficar com ela que vai fazer. Então eu sempre deixo assim o mais básico possível, né? E lógico, a gente deixa em quantidades certas a quantidade de carboidrato e a quantidade de proteína também. Só que a proteína, a gente aumenta a ingestão mais de proteína, justamente porque a proteína ela faz parte desse processo de cicatrização. Entendi. Então tem muitas pacientes que às vezes a gente até pega, né, e insere o whey protein ou um colágeno que contém a proteína. Faz uma suplementação. Faz uma suplementação para ela poder ter essa ingestão de proteína maior. E uma pergunta polêmica aqui, que eu acredito que você deve receber essa pergunta demais. A ingestão de bebidas alcoólicas
O que você indica? Pode, não pode? Você deve escutar isso demais, né? Não, já posso beber? Já posso beber. Então, sobre bebida alcoólica, né? Geralmente eu sempre peço para as meninas retirarem qualquer bebida alcoólica ali de 2 meses a 3 meses antes da cirurgia. Então elas ficam um processo ali, eu falo, abstinência do álcool, né? Uhum. Porque muitas gostam Sim. muito e é muito difícil tirar. Pós-operatório, 3 meses também depois. Algumas meninas às vezes extrapolam e eu vou dar umas danadas, não só eu, como o Dr. Marcos também, né, a equipe toda, mas a gente também tenta, né, sempre ali ajustar o que é melhor para o paciente, né? Vocês procuram orientar, né? Orientar, É complicado. porque querendo ou não, o álcool ele é calórico, né? Sim. Um copo de cerveja equivale a um pão francês. Para curiosidade de todo mundo. E é verdade que ele acaba retardando um pouco esse processo de cicatrização, Sim, de recuperação? Retarda porque o álcool, né, ele é um tipo de carboidrato, né, que ali é uma caloria vazia, né, e é um carboidrato complexo. Então, quanto mais carboidrato a gente tem ali naquele processo, menos a cicatrização ali vai ocorrer ali. Entendi. Então passou esse período ali do pós-operatório, 3 meses, por exemplo. Passou os 3 meses, geralmente é mais ou menos esse período, né? 3 meses. Mais complicadinho ali do pós, né? Passou esses 3 meses, a pessoa pode comer normalmente, pode viver a sua vida tranquilamente, sem prejudicar a cirurgia que ela fez? Pode sim. Tranquilo. Tranquilamente. Desde que eu sempre falo para as meninas, né? Muitas meninas, às vezes, fazem um acompanhamento comigo ali depois do pós, e aí, às vezes, elas me se dão alta, né? Eu vou me dar alta, porque agora eu tô bem. E acabam, muitas das vezes, voltando. Por quê? Porque acabam extrapolando no que tá comendo, entendeu? Então, eu falo que tudo na vida é equilíbrio. Sim. Nada que você vai... Por exemplo, o arroz nunca vai engordar e nem vai emagrecer ninguém. Pelo contrário, a gente usa a comida ao favor dos processos que a gente faz, tanto de emagrecimento quanto de ganho de massa magra. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece aí? Muitas meninas, eu falo, nesse processo, elas acabam extrapolando muito, acabam desenvolvendo, às vezes, até compulsão por doce, por comida em certos horários. Então, a gente precisa ajustar que tudo fique ali conforme o dia a dia dela, para que ela consiga seguir aquilo ali. E ela não volte a ter o efeito ali que ela estava antes da cirurgia, né? Outra coisa importante também, atividade física. Né? A gente sempre bate na tecla, não adianta fazer cirurgia, não adianta fazer processos estéticos se você não fazer uma atividade física. Pelo menos nem que seja uma caminhada. Sim. Porque senão, tudo que você vai comer, você não vai gastar. E aquilo ali vai tendo um acúmulo ali também de gordura. Isso é muito importante, né, doutora, que você falou. Porque não adianta você ir lá, realizar seu sonho da cirurgia plástica. A gente sabe que é um sonho para muitas pessoas e que nós aqui da Maravilhosa Soluções Financeiras, nós ajudamos as pessoas a poderem realizar esse sonho, que não é fácil, né? A pessoa vai lá, faz a cirurgia plástica e acaba não tendo esse cuidado com a alimentação, que é tão importante, igual você falou. E aí acaba que daqui alguns meses, anos, volta tudo, né? E aí a pessoa tem que fazer uma nova cirurgia plástica. Então, a sua orientação como nutricionista, eu acho que é muito importante, porque se você aliar a cirurgia plástica com a educação alimentar, a pessoa consegue fazer a sua cirurgia, ter um resultado excelente por muitos anos. Exatamente. Tô certo? Tá super certo. Por quê? Porque quando a gente faz um processo de emagrecimento, né, de forma eficiente, e o que é esse eficiente? É um processo que a gente faz sem uso de medicamentos, Sim. né? Hoje a gente tem várias polêmicas aí, né? As pessoas usam vários medicamentos para emagrecer e volta depois o dobro. Por quê? Porque de fato ela não fez uma educação alimentar. Ela só restringiu. E quando muita gente restringe certos alimentos, a tendência dela desenvolver uma compulsão por aquilo é gigante. E o que a maioria das meninas fazem nesse pós-cirúrgico é isso. Às vezes ficam com medo de comer, ou às vezes elas desenvolvem uma compulsão alimentar por aquilo. Por exemplo, um doce. Eu não vou comer doce nunca mais. Gente, não tem por que excluir o doce da vida. Porém, a gente precisa ter equilíbrio. E aí que vai de novo, né? Tudo tem que ter equilíbrio.
né? Exatamente. Desde que você consiga fazer ali, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, muitas meninas falam, eu tenho muita dificuldade de tomar café da manhã, né? Muita gente já acorda, já sem fome, e vai até a hora do almoço. Só que aí, ao longo do dia, você vai ver a alimentação daquela pessoa, ela só almoçou e ela só jantou. Ela só fez 2 refeições no dia. Sei bem como ela em casa é uma luta. Eu gosto de tomar café da manhã, almoçar, jantar. A Natália já fica temando com relação a isso. Eu falo pra ela que o café da manhã é o mais importante. A refeição mais importante. E a mudança do nosso corpo, acho que começa pela nossa mentalidade, né? Exatamente. Muitas meninas também, eu gosto muito de associar a terapia também junto, né? Então, tem uma psicóloga hoje que eu sempre indico ela, a Laís, que ela trabalha essa parte comportamental. Então, tem muitas meninas, às vezes, que eu vejo que tá tendo um problema ali, como esse que eu até falei agorinha, elas, do pós-cirúrgico, né, elas começam a relatar que tem medo de comer. Elas têm medo de comer e engordar. Isso é verdade. E aí eu jogo a psicóloga, né, junto comigo ali, e a gente faz um trabalho em conjunto para trazer de volta aquela pessoa para aprender a comer. Olha aí que importante. Olha, a doutora Laís está convidada, viu? Inclusive, convidada para vir participar com a gente, para conversar, que isso aí é muito importante. Não sabia disso. Sim. Nós temos outra parte aí muito importante do processo de se fazer uma cirurgia plástica, que é a questão do psicológico, né? Da mentalidade. Senão não adianta. Você falou uma coisa muito importante. É porque, igual eu falo, todas as pacientes que chegam para mim, que vão fazer cirurgia, elas têm alguma coisa de comportamento alimentar. Todas. Não tem uma que fale, não, ela é certinha, não. Todas têm alguma coisa voltada por trás. Então, por isso que eu falo que a minha consulta hoje, ela é totalmente individualizada. Porque eu sento com ela, eu tento entender o porquê que ela está fazendo aquele procedimento, porquê que ela buscou a alternativa da cirurgia, né? E porquê que ela tem esse comportamento alimentar junto. E muitas das vezes coisas bobas, ou às vezes é alguma coisa que já vem remetido ali da infância dela. Um trauma, né? Um trauma de infância que, nossa, eu sempre fui gorda, nunca emagreci, já fiz 1000 dietas, não emagreço, e aí buscou a alternativa da cirurgia. Mas, com certeza, para ela fazer aquela cirurgia tão sonhada dela, ela precisa estar com a mentalidade também bem. Com certeza. A gente fala muito isso também para as nossas clientes, sempre que a gente tem a oportunidade de orientá-los, é essa questão de manter a mente sadia e entender que aquilo ali é um processo que ela vai viver e que ela tem que estar muito consciente daquilo. Exatamente. Certo? E entender que, por exemplo, quanto mais ela puder emagrecer, por exemplo, igual eu estou num processo de emagrecimento também. É difícil, a luta é difícil contra a balança. A gente emagrecer de forma saudável. Porque hoje a gente tem um monte de medicamento aí que você emagrece, mas perde a saúde. Perde a saúde. Então, o acompanhamento do nutricionista, hoje em dia, eu acho que, assim como de um psicólogo, igual você falou, esse acompanhamento, né, da mentalidade para cuidar do corpo, hoje em dia é cada vez mais importante, né? Exatamente. Acho que é como se fosse ir em um médico normal. Não é um luxo. Não é uma coisa especial, diferente, não. É uma coisa realmente importante, você ter um acompanhamento de um nutricionista, né? Para você entender isso, não é mesmo? Exatamente. Porque, igual eu sempre falo, não adianta nada você operar se você não mudar a sua mentalidade em relação à alimentação, entendeu? Igual muitas meninas, às vezes, eu não consigo de forma nenhuma tirar o meu doce. Mas algumas que conseguem, quando elas conseguem de fato tirar e elas fazem o processo todo ali, né, da reeducação alimentar, quando elas voltam a comer o doce delas, elas já comem com consciência. Exatamente. Isso é importante. É muito importante. Comer com consciência. Comer com consciência. E assim, eu gosto muito do relato delas, sempre que vão me relatando aí ao longo do processo delas, né? É que eu falo, nem tudo tá sempre ligado à alimentação. Mas às vezes elas chegarem para mim e falar assim, nossa, Nutri, meu sono melhorou,
era uma pessoa que não dormia. E o sono, ela tá ligado ao emagrecimento. Nossa, Nutri, meu intestino hoje é outro, funciona super bem. Que é outra coisa importante também, que eu trabalho dentro do consultório, que é o intestino. Se a mulher não tem o intestino funcionando bem, ela não vai emagrecer. Olha aí. Então, a gente primeiro arruma o intestino dela, para depois ela entrar no processo de emagrecimento. Então, quando ela, de fato, tá com o intestino regulado, até o pós dela é outro. Tem muitas meninas que estão comigo no pós-operatório, que não é nem 25 dias, elas já estão parecendo que nem fez cirurgia plástica. Incha, retém demais, acredita? Retém demais. Então, tipo assim, se o intestino dela já não funciona antes, e ela já faz a cirurgia com o intestino do jeito que tá, o intestino piora 1000 vezes mais. Olha aí. E aí a recuperação delas são mais lentas, elas tendem a inchar muito mais. Então, assim, vira aquela bola de neve, aquela bagunça na alimentação delas mesmo. Então, precisam ficarem atentas a isso, ao intestino. Melhora o intestino, você pode ter certeza que você vai emagrecer, vai melhorar a absorção dos alimentos também, porque a mulher que não tem o intestino funcionando bem, a gente não consegue absorver totalmente as vitaminas e os minerais dos alimentos. Olha aí, que importante, hein? Então, hoje nós falamos sobre coisas extremamente importantes e que nem todo mundo sabia. Eu mesmo não sabia dessa questão do intestino estar funcionando para você ter uma boa recuperação e um bom resultado. Isso é muito importante. E doutora, tem alguma outra situação que acontece muito ali dentro do consultório, que você quer relatar, que você quer contar um pouco para as meninas, que as meninas às vezes têm um paradigma, uma crença que na verdade não é muito bem aquilo ali, que pode ser tratado de outra forma? Tem o que chega muito no consultório, é uma coisa que eu até brinco com os médicos, né, que eu trabalho. É que elas chegam querendo o milagre da cirurgia. Olha aí, chegou num ponto importante. O milagre da cirurgia. Polêmico. A cirurgia vai resolver minha vida. E não é bem assim, né? A gente sabe que, lógico, ela vai ter ali, vai limpar a barriga, vai ficar com a barriga chapada do jeito que ela quer. Mas se ela não mudar de fato a alimentação dela, não for uma pessoa ativa para fazer atividade física, a tendência dela voltar de 1 ano a 1 ano e meio, o que ela era antes, é bem rápido aí. Entendeu? E acredito que depois de já feita uma cirurgia para fazer uma outra cirurgia, fica mais complicado o caso, né? Fica mais complicado, porque muitas das vezes, ali, por exemplo, se fez já uma abdominoplastia, muitas das vezes não dá para fazer outra. Não tem pele, às vezes, né? Não tem pele, às vezes vai fazer uma lipo, às vezes não dá para fazer a lipo. Então, por isso que eu sempre falo, emagrece agora, faz a sua cirurgia para ficar assim, do jeito que você quer, para você não ter que voltar e fazer retoque. Fazer uma outra cirurgia aí por trás. Nossa, isso é muito, muito importante, isso aí que você falou. Eu falo muito isso para minha esposa maravilhosa também, que isso, antes de decidir o médico que você quer operar, o procedimento que você quer operar, quando que você quer operar, antes de tudo isso, entenda que a cirurgia plástica, ela é um paliativo. Ela é uma coisa que vai ali dar um acabamento, vamos dizer? Exatamente. Um acabamento, né? Nós que somos homens, vamos falar, vai dar um acabamento ali na mulher. Mas se você passar por um processo de emagrecimento, de educação alimentar antes de fazer a cirurgia plástica, você vai ter um resultado excelente, um resultado exemplar que vai perdurar ali por muitos anos. Provavelmente por toda a sua vida. Exatamente. Acredito que sim, não é? E eu até falo, né, a minha sogra mesmo, ela fez, já tem uns 7 anos atrás, com a doutora Márcia Magalhães, e ela continua do mesmo jeito. Mas por quê? Porque eu pego no pé dela. Tem que ir pra academia, tem que fazer atividade física, tem que comer bem. E ela permanece com o resultado dela até hoje incrível por conta disso. Então, assim, muitas das vezes o que acontece é que faz a cirurgia, aí tenta fazer uma dieta ali no pós-cirúrgico, faz ali uns 3, 6 meses, mas aí depois ela esquece. Acha, fiz mesmo, vou lá depois faço uma lipo daqui. Olha aí. 1 ano, 6 meses. Então, tem muitas meninas que têm essas mentalidades ainda, né?
E eu acho, assim, que é muito melhor você buscar as alternativas, né? Ali na alimentação, na atividade física, né? Do que, às vezes, fazendo tantos procedimentos estéticos, né? E depois, aí, piorar aí sua saúde. E eu percebo que a maioria dos médicos, dos cirurgiões, eles têm esse mesmo pensamento. Eles Sim. buscam orientar os pacientes, as pacientes da mesma forma. Para ter essa mentalidade de que, olha, vou fazer aqui o meu serviço, mas eu não faço milagre. Depende muito mais da paciente do que de mim. Eu vejo muitos médicos falando isso no Instagram. O Dr. Marcos mesmo, todos os pacientes chegam lá, às vezes para ele 6 meses, ele manda de volta para mim. Fala, Karina, ó, tô mandando porque tá querendo engordar e não vamos deixar. E aí, a hora que eu já vou trabalhando outras áreas ali do comportamento com elas, o que tá acontecendo, por que você tá descontando da comida, pra gente conseguir alinhando tudo aí até elas seguirem com as próprias perninhas delas. Olha aí. E nada dessas dietas malucas, né? Nada de dieta O básico maluca, bem feito, acredito. O básico bem feito. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês que nos acompanharam aqui até agora. Nós vamos finalizar e quero convidar vocês para os próximos episódios. Nos acompanhem aqui no YouTube, nos acompanhem também nas redes sociais, tá bom? E antes que eu me esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá bom? E ative as notificações para vocês poderem estar nos acompanhando de pertinho. Doutora, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, tá? Eu que agradeço vocês pelo convite. Espero voltar aqui mais vezes pra gente falar de vários assuntos aqui. Eu tenho certeza que as meninas, né, sempre ficam perguntando, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu não faço. Então, estou aqui disposta a ajudar elas aí na jornada delas. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.